Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o papel do jornal Folha de São Paulo no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nunca a democracia brasileira dependeu tanto de um órgão de imprensa quanto agora. E eu já me explico, mas antes, só por curiosidade, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pare imediatamente o que você está fazendo e gaste 10 segundos compartilhando esse vídeo. Mas se você é contra o impeachment do ministro, por favor, assista o vídeo até o final e responda a difícil pergunta que eu vou fazer. Bom, um abaixo-assinado anônimo pelo impeachment do ministro foi publicado no dia 16 de agosto e já reuniu, até o momento, mais 700 mil assinaturas. Contudo, o abaixo-assinado organizado por mim, em março de 2021, pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes, já superou a marca de 4.800.000 assinaturas e a maior petição pública da história política do Brasil. Na real, é uma das maiores da humanidade. Eu queria falar com vocês duas curiosidades sobre essa iniciativa que eu nunca comentei antes. Primeiro, todos os resultados de busca por esse abaixo-assinado foram misteriosamente excluídos do Google. É impossível encontrá-lo. Quem quiser acessar esse abaixo-assinado precisa digitar bit.ly/artigo 52 Alexandre. Tá logo aqui em cima aqui, galera. bit.ly/artigo 52 Alexandre. A segunda curiosidade, no item 3 da exposição de motivos está escrito o seguinte: também requeremos que quaisquer novos pedidos de impeachment protocolados em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, em razão dos atos praticados no âmbito do inquérito 4781, sejam submetidos à mesma apreciação ora peticionada. Vejam só que coincidência. O 4781, o tal inquérito das fake news, é o mesmo inquérito que foi objeto de denúncia pela Folha de São Paulo. Ou seja, aquele abaixo-assinado com quase 5 milhões de assinaturas vale para novos pedidos de impeachment, e eu estou marcando o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, para que ele tome ciência dessa feliz coincidência. Bom, só para vocês terem uma ideia, 5 milhões de pessoas representam praticamente 3% do eleitorado brasileiro. É como se 1 em cada 33 eleitores tivesse se mobilizado para pressionar o Senado a encaminhar os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E aqui eu insisto, você que faz parte desses 5 milhões de cidadãos a favor da análise do impeachment, você já compartilhou esse vídeo aqui? Já mandou no grupo de WhatsApp da sua família ou dos seus amigos? Já marcou alguém aqui nos comentários? Então, beleza. Vamos embora falar sobre a Folha de São Paulo, e aqui eu vou construir o meu raciocínio de trás para frente, começando pelo final. Bom, como todos sabem, dia 14 de agosto, a Folha denunciou o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes para calar opositores numa matéria com a seguinte manchete: Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. A matéria é recheada de áudios e de transcrições de servidores do TSE e do STF a mando do Alexandre de Moraes, combinando a produção de provas contra jornalistas, influenciadores, parlamentares e também a tentativa de encobrir a origem dessa solicitação que partia do próprio ministro. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes deu as seguintes declarações, e aqui eu separei alguns trechos que muitos interpretaram como uma ameaça velada à liberdade de imprensa. Aspas: lamentavelmente hoje nós começamos a ver alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas em seus blogs e sites e só depois no jornal, mas sem fazer nenhuma consulta, como sempre foi o papel da mídia tradicional. Por isso, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente, o Poder Judiciário passar, em todos os casos, a aplicar a regulamentação genérica, fecha aspas. Pois é. A resposta do Alexandre de Moraes à Folha foi acusar a imprensa de postar notícias fraudulentas e sugerir a regulamentação da mídia e não apenas das redes sociais. Exatamente o que a esquerda brasileira defende há anos, mas que sempre pareceu uma realidade bem distante. Mas calma, que tem mais.
Antes disso, no dia 19 de junho desse ano, essa mesma Folha de São Paulo denunciou que o Alexandre de Moraes havia censurado reportagens do jornal que tratavam aí de acusações graves contra figurões da República. Exatamente o que o ministro já havia feito lá em 2019 contra a revista Cruzoé. E para completar, alguns meses antes, em abril desse ano, a Folha de São Paulo já estampava um editorial com o seguinte título: "Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar". Segundo a Folha, o ministro do STF e do TSE reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas. A Folha chegou até a apelidar o ministro Alexandre de Moraes. Nem sequer aos advogados dos banidos nas redes sociais é facultado o acesso aos éditos do grande censor. Pegaram? Então, vamos recapitular, dessa vez aí em ordem cronológica. A Folha de São Paulo, o jornal de maior circulação, de maior relevância política no país, reconhece que o ministro Alexandre de Moraes promove a censura prévia e que esse instrumento é ilegal e autoritário. Ato contínuo tem as suas matérias, algumas matérias censuradas por esse mesmo magistrado. E alguns meses depois, publica uma reportagem denunciando que esse ministro escolhe os seus alvos e usa o Estado, fora do devido processo legal, para persegui-los aplicando pesadas medidas cautelares. A questão que não quer calar é a seguinte: por que a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou melhor, por que raios a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu gostaria muito de saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. E se vocês quiserem um vídeo especial sobre as bases legais para um pedido de impeachment, é só curtir o vídeo. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.